pelos teólogos possível, não significa que realmente Deus não se pode compreender, mas nós temos uma limitação na compreensão de Deus. Nós podemos compreender Deus até um certo limite, que nós somos limitados. É por isso que nós não compreendemos. Então, não significa que Deus seja totalmente incompreensível. Depois, Deus revelado. Então, como pode o finito conhecer o infinito? Isso foi uma questão que João Calvino levantou, né? João Calvino disse que é impossível o homem finito compreender Deus que é infinito. Até ele usa algumas, o autor do livro usa algumas ilustrações, né? Como é que um copo de 200 ml que cabe de água pode conter uma infinidade de água? Isso é impossível, né? Depois nós entramos na questão do antropomorfismo. Ô, palavrinha difícil. Linguagem antropomórfica. Essa é a linguagem que Deus usa para se comunicar conosco. Deus descrito, né? E aí, como nós descrevemos Deus? Como é que eu posso descrever a Deus se Deus é incompreensível? Eu sou limitado nessa compreensão de Deus. Então, como é que eu vou descrever a Deus? E aqui nós temos as formas de linguagem para descrever esse Deus, né? A inequívoca, a equívoca e a analógica. A lição ela não é muito longa, então eu queria contar com a participação dos irmãos para a gente poder discutir bem esse assunto, para a gente ficar bem claro aquilo que nós estamos estudando, né? Então, a primeira pergunta que eu fiz, né? Será que o mundo crê que Deus existe? Paulo, lá em Romanos, ele diz, né? Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Então, o argumento que Paulo usa em Romanos 1, ele está dizendo, olha, a própria natureza testifica da existência de Deus. Então, o homem é indesculpável por não crer que Deus existe, que um ser superior existe, um ser que criou todas as coisas. Né? Quando a gente olha para o nosso próprio corpo, o corpo humano, como é que você pode achar que isso possa ter vindo de uma explosão, do nada, né? Tudo funcionando perfeitamente. Se você olhar na natureza, tudo se encaixa, tudo é perfeito. Né? Então, não tem como eu duvidar da existência de Deus. É por isso que dificilmente a gente vê alguém aí fora duvidando que Deus existe. Né? O problema é que as pessoas vivem como se Deus não existisse. Essa é a grande questão, né? Isso é comum você ver pessoas falando que Deus está lá no céu, lá em cima, né? E nós estamos aqui embaixo. Né? Não perturba Deus lá, né? Deixa Deus quietinho, porque então não quer se submeter a Deus e aí fica arrumando suas desculpas, né? E não entende que esse Deus é um Deus pessoal, é um Deus que habita conosco, né? Somente quando entendemos o caráter de Deus podemos entender todas as outras doutrinas corretamente. Então, é de suma importância você entender e compreender o caráter de Deus, quem Deus é, como é que Deus age, todos os atributos de Deus. É de suma importância para a gente poder entender todas as outras doutrinas da Escritura. Tudo aquilo que contém na Escritura, parte de Deus, né? Deus está revelando isso para nós. E é parte bem do seu caráter que nós podemos entender e compreender tudo isso. Então, o primeiro ponto, né? Deus incompreensível. Como estudar o que é incompreensível? Primeiro nós temos alguns versos, eu vou pedir para a Olívia ler o primeiro, em Jó 11:7. Está na tela, Olívia, se você puder ler. Deixa eu ver se eu consigo aqui, Paulo, na tela. Não está aparecendo, Paulo, para mim. É Jó 11:7. Se você quiser ler na Bíblia, pode ler. Eu vou procurar na Bíblia.
Mais um momento, irmãos, que minha Bíblia está toda troncha aqui. Jó 11:7, né? Isso. Porventura, desvendarás os arcanjos de Deus ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Isso é uma verdade dita por Zofar, né? Quando ele está contestando Jó ali, né? É claro que, só dando um parênteses aqui nesse texto, é claro que ele está usando de forma errada, né? Ele está acusando Jó ali, mas ele está falando uma verdade de Deus, né? Porventura desvendarás os arcanos de Deus ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? E depois, Isaías também, né? Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Então, quando a gente olha para esses dois versos, a gente começa a pensar, né? Como é que é possível? A própria Bíblia está dizendo, né? Como é que eu vou entender Deus? Como é que eu vou desvendar os arcanos de Deus ou penetrar até a perfeição do Todo-Poderoso? Isso é impossível, né? Mas a própria Escritura também nos diz. Carol, lê para nós aí, João 17:3. Isso. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, aqui nós vemos em João 17, o próprio Jesus dizendo, né? Que a vida eterna é esta, que te conheçam. Então, nós vemos aqui uma luzinha, né? É possível conhecer a Deus. E também em 1 João 5:20, o apóstolo diz, Hernandes, lê para nós 1 João 5:20. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro e estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, o apóstolo também está dizendo que é possível, né? A gente conhecer a Deus. Então, podemos ter um conhecimento significativo e assimilável de Deus, mas nunca podemos, nem mesmo no céu, ter um conhecimento exaustivo de Deus. Não podemos compreender totalmente tudo o que Ele é, né? Então, quando João Calvino levanta essa hipótese, essa ideia aqui, o finito não pode conhecer o infinito, ele usa uma palavra que significa que ela tem duas traduções. Uma é conter ou assimilar, né? Conter é a ideia do copo que não consegue conter a imensidão de água. Mas a outra ideia usada como essa tradução assimilar, eu posso assimilar algo de Deus. Mas para isso Deus tem que me ajudar nesse conhecimento, né? E nós vamos ver isso, de que forma Deus faz isso. Como é que Deus se revela ao homem? Como é que Deus nos torna, né? Então, o finito não pode assimilar ou conter o infinito. Isso é uma verdade, mas de alguma forma Deus nos revela isso, né? Então, como pode o finito conhecer o infinito? Esse Deus revelado, né? Então, visto que o finito não pode assimilar o infinito, com seres humanos finitos, aprender algo sobre Deus ou ter algum conhecimento importante e significativo a respeito de quem Ele é? Essa é uma pergunta. Alguém se arrisca a responder? Como é que nós podemos, né? Se Deus é tão grande, um ser tão, né, infinito em tudo, em todo o seu caráter, Ele é infinito. E nós, como seres humanos finitos, limitados, como é que nós podemos aprender, né? Como é que nós podemos conhecer alguma coisa desse Deus? Pensando, o que eu vou falar, né? O que eu vou falar na reunião?
Pensei assim, eu vou falar o Salmo 19. Falar o Salmo 19. Eu fui dirigir uma reunião, eu fiquei pensando o que eu ia falar, né? Aí eu disse, eu vou falar no Salmo 19, que é fácil, né? É mais... Então, aí eu falei o Salmo 19 lá, né? Que Deus é a natureza, as frutas, né? Então eu falei, poxa, a pessoa é muito ignorante, uma pessoa que não quer saber de Deus, não conhece Deus, não sabe nada de Deus. Só em olhar para a natureza a gente vê, né? A mão de Deus. Aí fui falando sobre aquilo. Aí no fim da reunião, a dona da casa falou assim, dona Noêmia, esse homem aí é ateu. Eu digo, então foi bem bom ele ouvir esse negócio, né? Porque foi de acordo com a mesma leitura, né? Porque eu falei sobre a natureza e a gente nem sabe explicar direito a natureza, porque a coisa é muito maravilhosa, né? A gente quando vê o mar, né, com o seu movimento e tem um limite, né, das águas. Então eu digo, poxa vida, esse homem precisava de ouvir isso mesmo, né? É verdade. O próprio Jó, né, quando Deus ali vai repreender Jó, ele usa a obra da criação, né? Ele vai mostrando, né? Quem é você para me dizer o que eu tenho que fazer, né? Onde você estava quando eu falei para as águas do mar? Daí você não continua. Então ele está citando a obra da criação ali, né? E é muito grande, é muito maravilhoso para nós, né? Entender isso. Interessante uma linguagem que Calvino usa, que ele fala que Deus balbucia, né? Então Deus usa conosco uma linguagem infantil. É como se tivesse uma mãe falando com um bebezinho, né? Não naquele sentido, porque tem muitos pais que quer falar com os filhos pequenininhos, mas fala tudo errado, né? Fala a palavra pela metade. E aí os estudiosos falam que você não deve falar assim com a criança, né? Tem que falar correto com a criança, para a criança aprender a falar o certo, não aprender a falar o errado. Mas não é essa palavra errada, mas uma linguagem que a criança entende. Então você vai trazendo tudo para a altura da criança, para o conhecimento da criança, aquilo que falar. Então Calvino diz que é assim que Deus fala conosco. Deus balbucia. Deus usa uma linguagem infantil, né, como se fosse uma linguagem infantil para falar conosco, com os seres humanos. Porque se ele for falar na linguagem dele, né, a própria Escritura diz, né, os teus conhecimentos não são os meus conhecimentos, né, o teu caminho não é o meu caminho. Deus diz isso, né, através do profeta. É muito acima do nosso entendimento, está muito além da minha capacidade de compreender e entender a Deus. É por isso que Deus usa essa linguagem, essa forma, uma linguagem infantil para falar conosco. E aí entra o antropomorfismo, né, que é uma linguagem antropomórfica. Quem que sabe o que é uma linguagem antropomórfica? Esse aqui, alô? Tá funcionando? Beleza. Eu não sei o que significa, Paulo, mas eu penso nas partes da palavra, né? Que eu já ouvi algumas vezes. Então, antropologia é o estudo, a ciência do homem, né? Então, esse antropo, eu acho que é em referência ao homem. Morfo é de forma. Então, eu imagino que seja adaptar, quer dizer, colocar numa forma que o homem, que se adapte ao homem, né? Ao entendimento do homem. Isso aqui bem claro. A questão da linguagem, irmãos, é muito importante. Você vê muitos textos bíblicos, né? Jesus mesmo usa muito parábola, e ele conta uma parábola que é comum, né? Ele usa assim a parábola do agricultor, que ele estava falando com pessoas que conheciam bem a agricultura. Então é comum a gente entender, né? E compreender aquilo que está dizendo, porque aquele contexto é comum a nós. Só abrindo um parênteses aqui, essa semana tem um grupo da família lá e eu tive uma discussão, né? Entre aspas, com a minha irmã. A minha irmã, por algumas cargas d'água aí, ela
começou a frequentar uma igreja adventista do sétimo dia. E ela fica postando no grupo comentários da igreja, vídeos, né, de pastores falando. E eu fiquei incomodado com aquilo. Eu falei, meu, tá errado isso aí. Né? O adventismo prega que você tem que guardar a lei. Se você não guardar a lei, você vai para o inferno. Não é só pela graça, isso é muito sério. E ela começou a rebater comigo. Aí ela entrou com uma frase: a Bíblia é uma só, mas a interpretação são várias. Foi engano seu. Porque se eu escrever uma carta para você, falando do nosso passado, da nossa vida, qual é a interpretação que tem que ser dessa carta? Aquilo que eu quis escrever. Então, a pessoa, para fazer uma interpretação correta daquilo que eu estou escrevendo, ele tem que conhecer o nosso passado, conhecer as experiências que nós vivemos juntos, né? Tem que conhecer toda a nossa vida para ele poder interpretar. Olha, ele está dizendo isso por causa disso, ele está dizendo isso por causa daquilo. Então, Deus é dessa forma, não é várias interpretações, né? É uma só. Então, essa é a importância de você conhecer esse contexto ali. Então, Deus faz isso, né? Ele traz aquilo para que faça do meu entendimento, para que eu possa entender e compreender claramente. Então, como a Dalila diz, antropomórfica, né? A palavra grega antropos, e que significa homem, né? Humanidade ou humano. E de morfologia, estudo de formas e estruturas. Né? Então, parte da língua portuguesa que se dedica a analisar a estrutura, o formato e a classificação das palavras. Isso é a morfologia, estudo das formas, das estruturas da palavra. E juntando as duas, nós temos antropomórfico, que nada mais é, né, que é uma linguagem em forma humana, uma linguagem que o homem está acostumado e que o homem tem fácil compreensão. Então, essa é a linguagem que Deus usa conosco, uma linguagem antropomórfica. Aí nós vemos lá em Isaías 66, 66:1. Quem pode ler para nós, por favor? Aqui. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Então, quando a Escritura fala isso de Deus, né? Deus assentado num trono e com os pés dele aqui na terra. Então, a imagem que nós podemos ter é um Deus grandão, né? Mas a Bíblia fala que Deus é espírito, né? Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, como é que nós entendemos essa passagem? Que Deus é um ser grandão, alto, que tem uns pés compridos, que consegue chegar aqui na terra? Não. Aqui está falando da grandeza de Deus, né? Um outro texto que ele usa é no Salmo 50:10, que diz assim, que Deus possui o gado aos milhares sobre as montanhas. Então, o salmista está dizendo que Deus é como se fosse um fazendeiro, que tem muitas criações. Toda a montanha está coberta por gado dele. Então, o que o salmista está querendo dizer ali? Que Deus é poderoso. Né? Para aquele contexto de época ali, quem era uma pessoa que tinha poder? Aquele que tinha muitos gados, muita criação, que tinha muita posse financeira. Então, essa é uma pessoa poderosa. Então, essa é a linguagem que, trazendo para a nossa linguagem, a gente consegue entender. Então, um Deus poderoso, um Deus grande, né? Então, ali, ele diz aqui, de modo semelhante, lemos no Salmo, diz, né? Então, pelo contrário, essa imagem nos diz que Deus é poderoso e autossuficiente, como um fazendeiro humano que possui grandes rebanhos de gado. Então, Deus não precisa de ninguém. Deus é autossuficiente. Da mesma forma que aquele fazendeiro é autossuficiente, Deus é autossuficiente. Essa é a linguagem usada na Escritura para nos
nos dar um entendimento, um conhecimento melhor de Deus, né? Mas, apesar disso, ele é descrito muitas vezes com atributos físicos e também atributos emocionais. Então, Deus é espírito. E importa que seus verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas também Deus é descrito nas Escrituras como tendo boca, como tendo mão, né? A mão de Deus, a boca de Deus, né? Os pés de Deus. Atributos físicos e também atributos emocionais. A Bíblia fala que Deus se arrependeu. A Bíblia fala que Deus, em outra passagem, que ele não muda. Então, Deus tem sentimentos, né? Atributos emocionais, falando ali de Deus. Até aqui, alguma dúvida, irmãos? Lógico que nós vamos, um pouco mais para frente, entender algumas coisas. Alguma dúvida, algum complemento que os irmãos querem fazer? A gente estudou sobre revelação geral, revelação especial, né? Então, a minha avó citou aqui, tem a natureza que testemunha sobre Deus. A gente lembrando de Jesus que falava por parábolas, Deus faz isso, né? Ele usa o que a gente conhece, o que a gente tem de experiência para se revelar a nós, para que a gente consiga entender. Então, ele usa aquilo que está ao nosso alcance, que ele mesmo criou, para falar, para se revelar. E com uma linguagem que a gente também, o que você falou, né, Paula? A linguagem nossa, né? Se fosse a linguagem dele, que é altíssima, que está muito além do nosso entendimento, a gente não ia conseguir assimilar nada, mas ele, acho que decodifica, né? Tem um código ali, ele espreme e mastiga para a gente conseguir reter o que a gente precisa, porque também a gente acredita que tudo que é realmente necessário, a gente lê uma passagem, né, de que tudo que a gente precisa saber, ele revelou. Tem outras coisas que a gente que não são essenciais, que a gente não vai entender, e aí ele não revelou. Mas aquilo que a gente realmente precisa, ele se importou de trazer para o nosso entendimento, né? Com certeza. Um dos cuidados que nós temos que ter, irmãos, para poder entender a linguagem antropomórfica, esse verso que nós lemos, que Deus é Espírito, é uma linguagem teológica. Essa é uma linguagem teológica, uma linguagem técnica, né? Mas isso não significa que a linguagem teológica e técnica ela é superior à linguagem antropomórfica. Então, quando eu digo que Deus tem os pés aqui na terra e está sentado num trono lá em cima, que ele é um grande fazendeiro, eu posso usar uma linguagem técnica e uma linguagem teológica dizendo que Deus é onipotente. Eu posso usar a palavra omni, né? Nós vamos ver isso também, para todo, né? Ele é todo poderoso. Ele é onipotente, é uma linguagem técnica poderosa. Mas as duas linguagens dizem a mesma coisa. Então, uma não é superior à outra. É somente para trazer ao nosso entendimento, ao nosso conhecimento, mais fácil e mais preciso para nós, né? Então, nós temos que saber definir, né? Essa linguagem é uma linguagem para nosso alcance, mas ela está querendo dizer que Deus é todo-poderoso. Ela não está querendo dizer que Deus é homem, porque a própria Bíblia está dizendo que Deus é Espírito, né? Não está dizendo que Deus tem mão, tem braço, tem perna, tem um corpo como nós. Jesus encarnado, sim, né? Mas o Deus não tem, né? Deus, como Deus é Espírito e importa que os seus verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e verdade. Então, Deus descrito. Como descrever a Deus? Então, para encerrar esse primeiro ponto,
Deus não fala conosco na sua própria linguagem. Ele usa uma linguagem especial para falar conosco, né? Uma linguagem que nós podemos entender. Ele fala conosco em nossa linguagem. E porque ele fala conosco somente numa linguagem que podemos entender, somos capazes de assimilar o que ele fala. Então, por isso que eu consigo compreender Deus até certo ponto. Porque ele transmite isso numa linguagem que nós podemos entender, numa linguagem humana, numa linguagem de forma humana. Deus descrito, né? Então, por causa desses limites impostos pelo abismo que existe entre o Deus infinito e seres humanos finitos, a igreja tem que ser cuidadosa em como procura descrever esse Deus, né? Então, algumas linguagens usadas, algumas formas de entender essa interpretação e descrever Deus, a primeira é o caminho da negação. O que significa isso? O caminho da negação. O homem muda, Deus, porém, não muda. Portanto, se o homem é mutável, Deus é imutável. Então, eu digo aquilo que Deus não é. Esse é o caminho da negação. Então, eu entendo claramente o que é ser mutável, porque eu sou mutável, eu mudo. Aí, eu falo aquilo que Deus não é. Deus não é mutável, portanto, ele é imutável. Então, é uma forma de eu descrever a Deus, usando essa linguagem de negação, falando aquilo que Deus não é, certo? Essa é a maneira primária de falarmos sobre Deus. Em outras palavras, descrevemos a Deus por dizer o que ele não é, né? Então, Deus é infinito. Por que Deus é infinito? Porque eu sou finito. Eu sou finito, sou limitado. E Deus é infinito. Então, eu falo aquilo que Deus não é. Ele não é finito. Portanto, ele é infinito. Depois, nós temos a linguagem, o caminho de eminência. O caminho de eminência, ele é um caminho em que levamos conceitos ou referências humanos ao grau supremo. Omni, né? Onisciente, onipotente. Essa palavra omni, né? Que significa tudo. Então, Deus vê todas as coisas. E Deus pode todas as coisas. Então, eu tenho uma coisa que eu entenda bem, que eu entendo bem, aí eu elevo a grau máximo. Por isso que a gente, toda vez que eu passo lá na frente do estádio do Corinthians, lá da fazendinha, lá do Parque São Jorge, tá lá a loja do Corinthians, está lá a loja Todo Poderoso. Eu falo, olha, eu queria acreditar nisso, mas não é verdade. Todo poderoso é só Deus. Só Deus é todo poderoso. Então, essa linguagem pelo caminho da eminência. Eu levo a tudo num grau máximo, uma potência máxima, né? Então, Deus é todo poderoso. Deus é onisciente. Ele sabe todas as coisas, né? Deus é onipresente. Ele está presente em todo lugar ao mesmo tempo. Eu elevo as coisas para Deus, né? E o caminho da afirmação. Então, fazemos afirmações específicas sobre o caráter de Deus. Deus é bom, Deus é Deus é santo e Deus é soberano. Então, esses três caminhos que eu uso, essas três vias que eu uso para descrever a Deus. Então, a via da negação, né? Que eu digo aquilo que Deus não é. A via da eminência, onde eu elevo Deus ao grau máximo, né? E havia o caminho de afirmação, onde eu digo aquilo que Deus é. Deus é Deus é santo e Deus é soberano. Eu consigo dizer isso porque a Escritura me afirma isso, né? Sobre esses atributos de Deus, né? Então, nós atribuímos positivamente certas características de Deus e afirmamos que elas são verdadeiras a respeito deles. Esse é o caminho da afirmação. Claro até aqui? Parece simples, né? Parece bem fácil existe muita discussão teológica, irmãos. É que o autor do livro ele não entra nessas discussões, mas a respeito do conhecimento de Deus, né?
Existem os agnósticos que dizem que não negam a existência de Deus, eles não negam a existência de Deus, mas Deus é ignomicível, que não é possível conhecer a Deus. Ó, Deus existe, mas desiste de conhecê-lo. É impossível você conhecer a Deus. Isso é uma filosofia bem difundida, e até hoje isso, né? Você não tem como conhecer a Deus. Nós estamos vendo aqui que temos como conhecer a Deus. Martinho Lutero dizia que Deus era um Deus oculto. E, de certa forma, Deus é um Deus oculto, né? Calvino até admite isso. Mas oculto naquilo que nós não podemos conhecer. Aquilo que ele se revela a nós, nós temos condições de conhecer a Deus, né? E nós vamos entrar lá. Oi, Só compartilhar uma experiência aqui. Tem uma amiga minha que reflete muito bem esse medo que algumas pessoas têm de definir Deus, porque elas acham que é tão infinito, que é tão incompreensível, que está tão distante, que é tão tudo, né? Que a gente não consegue defini-lo, que a gente não consegue descrevê-lo, que a gente não consegue se relacionar com ele. E aí eu conversando com ela, falei, ela falava para mim, não é meio infantil a gente falar que Deus, as pessoas ficam querendo enquadrar Deus numa caixinha, colocar características nele, isso não é meio infantil? E aí eu falei para ela, mas ele mesmo, a iniciativa é dele de fazer isso. Ele é um ser relacional, ele é um ser pessoal. Ele se encarnou, ele tem atitudes, ele tem características de pessoas, né? Claro que a gente entende que estão muito acima das nossas, mas ele se entristece, ele se alegra, ele fala, ele e é ele que se descreve dessa forma. Não é a gente que quis colocá-lo dentro de uma classificação, né? Então, engraçado porque as pessoas, às vezes, por medo de errar, elas ignoram coisas que o próprio Deus faz e fala, né? A respeito de si mesmo. Isso. Quando nós vemos na Escritura que Deus fala que para ele 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos, a gente consegue entender claramente que Deus ele é atemporal, ele está fora do tempo, né? Então nós imaginamos que Deus criou o tempo, mas Deus não vive no tempo, porque ele é eterno. Então nós estamos inseridos num contexto de tempo, né? É como se você pegasse uma régua e dentro dessa régua está lá o tempo, né? Os anos lá. Então, numa parte da régua está lá o nascimento de Jesus, na outra parte da régua está os dias que nós vivemos hoje, né? Então, Deus está enxergando tudo aquilo de fora. Por isso que ele consegue ver tanto lá atrás como aqui. Ele consegue ver desde o dia que ele criou o tempo, como até o dia para frente do tempo, porque ele está fora, ele não está inserido nesse tempo, né? E isso é a Bíblia que nos diz isso a respeito dele, né? Então, ele se revela a nós dessa forma. E muitas coisas nós não temos condições de compreender por causa disso. É fora da nossa realidade. É fora da nossa realidade. Como é que eu posso entender uma coisa que é eterno? O que é eterno? Mas quanto tempo? Se eu tirar, o pastor Tudi deu o exemplo, né? Se eu tirar 2 milhões de anos da eternidade, o que isso significa? Vai continuar sendo eterno. Tinha um professor que dá um exemplo de eternidade. Falei, imagine uma montanha bem grande. Imagine um passarinho todo dia indo lá, dando uma bicadinha, tirando um grãozinho dessa montanha. Quando é que ele vai conseguir terminar de tirar toda a montanha? Eu imagino que a eternidade é muito mais que isso ainda. Então, quer dizer, é uma coisa que não tem como eu explicar, não tem como porque está fora da minha realidade. Mas aquilo que Deus
aprove a Deus nos informar, né, nos dar o conhecimento, ele trouxe para uma linguagem que eu possa compreender, né? A questão da salvação mesmo é muito clara na Escritura, né? Não temos como questionar isso. Então, as formas das linguagens usadas, né? Inequívoca, equívoca e analógica. Então, ao considerar a incompreensibilidade sobre Deus, é importante notar 3 formas distintas de linguagem humana que a igreja tem delineado, né? A inequívoca, a equívoca e a analógica. Mais uma vez eu pergunto, e aí, quem vai se arriscar a explicar isso para nós aí? O que seria uma linguagem inequívoca, Carol? O que seria uma linguagem inequívoca? A gente conhece bem a linguagem equívoca, né? A gente gosta de dizer para as pessoas, né? Você está equivocado. Isso, né, dona Nina? Você está equivocado, você não está certo, não. Eu pensei outro dia estudando essa lição, falando da incompreensibilidade de Deus, né? E eu pensei no homem e na mulher, né? Quantas vezes o marido já não disse para sua esposa, né? Eu desisto de entender e compreender você. Já não disse algumas vezes para Samanta isso? Eu desisto de tentar compreender você. Né, dona? Quantas vezes a gente diz para nossa esposa, eu desisto de tentar compreender você, né? Só Deus mesmo para compreender você. E ela pode dizer isso para a gente também, do mesmo jeito, né? Então, Ainda bem que você se corrigiu, viu? diga aí, dona. Né? E ainda bem que você não está presente aqui, né? Para me dar um tapa na orelha. Hein? Ainda bem que você se corrigiu. Vai fazer assim. E o Walter fica bem quietinho, não fala nada. Né? Linguagem inequívoca, né? Refere-se ao uso de um termo descrito que é aplicado a 2 coisas diferentes. Alô? 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 Oi. Alô? 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 Voltou agora? Agora a gente está te ouvindo. Estão me ouvindo, pessoal do Zoom, agora? Sim. Sim. Então, agora dá para explicar o que é inequívoca? Refere-se ao uso de um termo descrito que, aplicado a 2 coisas diferentes, expressa o mesmo significado. Dê um exemplo aí, Dalila, dá um exemplo de inequívoca. Arrisca, Samanta. O que é uma linguagem inequívoca? Olívia, você sabe responder essa aí, Olívia, vai. Eu vou chutar, né? Pode chutar? Pode chutar. Eu creio que inequívoca é que não tem erro. Não é isso, não. Não? Então, vamos dar um exemplo aqui, ó. A palavra bom aplicada a um cachorro ou um gato. Então, se eu falar, olha, esse cachorro é bonzinho, e eu falar, esse gato é bonzinho, o que eu estou querendo dizer? Que os 2 são obedientes, não é isso? Então, a palavra inequívoco é uma palavra que usada e aplicada a 2 coisas diferentes, a um gato ou um cachorro, tem o mesmo significado. Né? Então, os 2 são obedientes. Então, isso é
o inequívoco. Eu usando a mesma palavra para duas pessoas, para duas coisas diferentes, e ela expressa o mesmo significado. Agora, equívoco é o contrário, né? Refere-se ao uso de um termo que muda radicalmente seu significado quando usamos para designar duas coisas diferentes. E aí? E agora? Um exemplo. Quem vai me dar um exemplo? Agora ficou mais difícil. O mais difícil, Lívia? Vou chutar também. Seguindo esse raciocínio da primeira, se a gente usa a mesma palavra para duas coisas diferentes e tem o mesmo significado, a gente pode, na segunda, no equívoco, a gente pode usar a mesma palavra com significados diferentes, é isso? Então, se eu falasse bom, um homem bom ou um bolo bom, o significado vai ser diferente. Um homem bondoso, um bolo saboroso. Será que é isso? É mais ou menos isso. Só que aí depois nós vamos ver esse bom do bolo, que significa uma coisa diferente dessa. A palavra bom não tem a mesma. É o mesmo significado diferente, mas não é a mesma. Nós vamos entender quando a gente vê a próxima linguagem. Mas um exemplo melhor para isso é da palavra fraco. Poesia. Na verdade, você tem razão. Eu estou confundindo as coisas aqui. Quando você vai para você está assistindo um jogo de futebol. Eu, quando estou assistindo o jogo do Corinthians, constantemente eu digo, mas esse time é fraco. Mas Nem o Brasil ontem, mas a Argentina, né? Jogo do Brasil de ontem. Ô, joguinho fraco, né, Felipe? Nós assistimos lá. Ô, joguinho fraco. Então, quando eu uso o termo, essa palavra fraco, para dizer que uma pessoa é fraca, se eu falo assim, eu sou fraco, é porque eu não tenho força. Agora, quando eu falo para o Hernandes é forte, eu estou dizendo que ele é forte mesmo, que ele é. Agora, quando eu falo que um jogo de futebol é fraco, ou com alguma coisa que eu assisti, uma apresentação é fraca, eu não estou dizendo que não tem força. Estou dizendo que ela ficou devendo em alguma coisa. A apresentação de um cantor, esse cantor é fraco, a apresentação dele. Então, não estou dizendo que ele é fraco, ele não tem força, mas eu estou dizendo que faltou algo na apresentação dele. Faltou algo ontem no Jogo do Brasil. Então, essa é a diferença. Então, quando eu digo que o bolo é bom, é um bolo bom. Ele tem as suas... Não é porque o bolo é bonzinho, ele trata todo mundo bem, mas ele é bom porque ele é gostoso, ele é bem feito. Agora, se eu falo que o bolo é fraco, o bolo é ruim, é fraquinho esse bolinho aí, o bolinho está meia boca. Então, essa linguagem equívoca refere-se ao uso de um termo que muda radicalmente seu significado quando usamos para designar duas coisas diferentes. Então, o bolo é diferente do homem. Então, muda. O jogo de futebol é diferente de eu falar de uma pessoa, ou se eu falar de um animal, qualquer outra coisa. Então, essa mesma palavra, mas com um significado completamente diferente. E a analógica, aí sim entra a análise, eu faço uma comparação. Não é idêntico, mas é uma comparação que eu consiga entender, né? Então, uma analogia é uma representação baseada em proporção. Então, o significado muda em proporção direta à diferença das coisas descritas. Por exemplo, né? A palavra bom aplicada a um homem e a palavra bom aplicada a um cachorro. Quando eu digo que um homem é bom, é o caráter dele, né? É uma pessoa boa, uma pessoa que tem bondade. Agora, quando eu digo que um cachorro é bom, não quer dizer a mesma coisa. Um cachorro é obediente. Dócil. Eu faço uma analogia. Cachorro é E dócil. quando eu digo que Deus é bom, eu consigo descrever claramente a bondade de Deus?
eu consigo descrever exatamente porque Deus é bom, mas quando eu faço uma analogia com o que eu conheço de bondade, eu consigo fazer uma comparação, né? Trazer uma linguagem de entendimento. É interessante isso, quando a gente fala da bondade de Deus. Eu fiquei pensando nisso, porque quando você, no decorrer da sua vida, você ouve que Deus é bom. Eu lembro de um pastor que logo que ele se converteu, ele era um jovem, motoqueiro e tal, e ele se converteu lá em Belo Horizonte. Ele foi evangelizar. Uma semana depois de ter se convertido, ele foi com o pessoal da igreja, com os jovens da igreja, fazer evangelismo na praça. E as pessoas, ele ia falar de Jesus para as pessoas, ele falava, Jesus é bom. E as pessoas falavam, mas fala mais de Jesus. Não, Jesus é bom. A única coisa que ele sabia falar é que Jesus era bom. Ele não sabia explicar nada sobre Deus. Mas mesmo você falando que Jesus é bom, mas o que é bom? Por que ele é bom? E aí, trazendo para a nossa vida, a gente vai experimentando a bondade de Deus, né? Então, apesar de mim, apesar da minha deficiência, apesar do meu pecado, apesar da minha fraqueza, apesar de eu muitas vezes agir com Deus da forma pior possível, eu consigo experimentar a bondade de Deus. Apesar de tudo, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Então, tudo isso eu consigo descrever melhor a bondade de Deus, né? Um outro ponto que é muito discutido em teologia é a questão que eu só consigo conhecer a Deus através de experiências. Isso não é verdade, né? Deus se revela a nós através da Escritura, mas eu posso entender melhor, eu posso compreender melhor aquilo que Deus está se revelando através da experiência que eu tenho com Deus. Mas partindo do pressuposto da Escritura. A Escritura vai me dar a direção correta disso. E eu lembrei também que Deus nos fez a sua imagem. Então, eu acho que ele tinha um propósito com isso. Ele não quis criar um ser que fosse totalmente diferente dele. Ele quis refletir parte da sua natureza na gente, né? Para a gente poder vislumbrar um pouquinho de quem ele é. Isso. Nós temos a imagem, né? A imagem e semelhança de Deus na nossa vida. Isso eu consigo, essa imagem e semelhança não é comparado ao físico, né? Aquilo que eu consigo ver, mas ao meu caráter. Meu caráter é idêntico ao caráter de Cristo. O meu caráter é a imagem e semelhança de Cristo. Por isso que, depois da queda, nós ficamos comprometidos, nosso caráter ficou comprometido por causa do pecado. Então, eu preciso resgatar isso na minha vida. Então, nós podemos entender e compreender a Deus por causa da linguagem que Ele usa conosco. Mais alguma dúvida, irmãos, que nós podemos esclarecer a respeito disso? Dúvida eu não tenho, mas em referência à comparação, aí a comparação foi entre um cachorro e um gato. Mas a gente, no meu ver, eu jamais vou comparar a bondade de Deus com a bondade de um bolo, ou a bondade de um cachorro. A bondade de Deus é muito mais exuberante e incomparável a qualquer tipo de outra bondade, né? Isso. Se a gente for comparar a bondade de Deus com a bondade de um bolo, a bondade de um bolo é boa para o meu paladar, para a minha sobrevivência física, mas a bondade de Deus vai além, incomparavelmente, a tudo isso. Então, eu acho que, se a gente for analisar a comparação, é completamente fora do nosso raciocínio.
Isso, Ana, você está certo em um ponto, mas quando você diz você não vai comparar Deus a um bolo, por exemplo, essa linguagem Não, eu falo a bondade. É Isso, lógico que, certo. entendeu? Mas quando você usa essa linguagem equívoca, o que ele está mostrando aqui? Se eu digo que Deus é forte, eu não estou dizendo que Deus é forte porque ele tem força no braço, ou porque ele consegue carregar muito peso, entendeu? Aí eu uso essa linguagem equívoca, né? Eu uso não, né? A Escritura usa essa linguagem equívoca para descrever a Deus, né? Então, quando essa palavra usada de uma forma diferente, né? É um termo que muda radicalmente o significado exato da palavra. Então, o que significa forte? Para nós, forte é uma pessoa que é forte. Aí, quando eu digo que Deus é mais forte do que eu estou dizendo que Deus ele tem um poder maior do que o meu, ou ele suporta todas as coisas, nesse sentido, entendeu? É essa a comparação que você faz com Deus, usando uma linguagem que nós entendemos ou que nós conhecemos. Mais alguma dúvida? Eu diria assim também, na questão do homem, o homem bom. Deus é bom. Né? Deus é bom, isso a gente sabe, Deus é bom. Aí, digamos que nós podemos dizer assim, eu estou bom no momento, certo? O homem. Mas eu, homem, não sou bom. Eu estou bom, mas eu não sou bom. E Deus é bom. Porque ele não muda. Ele é bom. Num certo sentido, a gente usa sempre essa expressão, né? Bom só existe uma. A própria Bíblia diz isso, né? Bom é só um, que é Deus, né? No sentido mesmo da palavra, bom, só Deus é bom, né? Mas nós expressamos a bondade de Deus porque nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. Semelhança, pela semelhança. Então, nós conseguimos expressar a bondade de Deus. E isso, com a nossa reconciliação com Deus, né? Quando nós estamos religados novamente com Deus, nós vamos aprimorando essa nossa bondade, né? Nós vamos tirando aquilo que... Ele nos ensina, né? Ele nos ensina a ser bons, né? Oi, Olívia, não entendi. Ele nos ensina a ser bons, né? Isso, é verdade. E tem os atributos comunicáveis e incomunicáveis, né? Então... Ele nos ensina a ter atitude boa, que bom nós não somos em hipótese alguma. Temos atitude boa porque ele é soberano, né? Ele nos capacita, ele nos conduz a ter atitudes boas. Agora, ser bom é difícil. É o meu ponto de vista. Ele nos, igual a Olivia falou, né? Ele nos ensina, nos estimula, nos incentiva a compartilhar de certas características que são dele. Então, a bondade, a misericórdia, o amor, a gente nunca vai conseguir ter na excelência. Ele é infinito em cada uma dessas características mas ele quer que nós nos aperfeiçoemos nelas, né? E tem outros atributos que a gente nem tem que tentar. Então, a gente nunca vai ser eterno, eterno no sentido de sempre ter existido, né? Infinito, todo-poderoso, isso ele nem quer que a gente se esforce, né? Que está fora do propósito. Mas tem outros que a gente deve buscar. Isso, nós não somos bons por causa do pecado. A gente não pode esquecer que quando Deus criou o homem perfeito. Então, o homem, ele era perfeito. Ele era um homem bom. Nós não somos bons por causa do pecado na nossa vida. O pastor até falou ontem, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que significa essa árvore do conhecimento do bem e do mal? Não é que eu vou conhecer o bem e o mal agora, eu tenho esse conhecimento. O homem já tinha conhecimento, porque ele sabia que desobedecer a Deus era mal. Ele tinha esse conhecimento do bem e do mal. Mas a questão de você comer da árvore do bem e do mal
é que você puxou para você a responsabilidade. Eu quero viver segundo a minha vontade. Eu não quero viver dependente do Senhor mais. Quero viver independente. É uma vida independente. Então, o homem, quando foi criado, era um homem bom. E nós vamos voltar a ser bom quando Jesus voltar e completar a obra que ele está fazendo em nós. É bom a gente entrar nesse assunto para ver a nossa responsabilidade nessa nossa santificação, nesse processo que Deus está operando em nós, é para trazermos de volta, para nos levar de volta para o estado original quando o homem foi criado. Né? Então, o propósito da salvação de Deus é fazer de nós a imagem e semelhança do seu Filho, ou seja, a imagem e semelhança que nós fomos criados. Então, essa nossa responsabilidade de estar buscando esse conhecimento que Deus nos oferece na Escritura, para podermos nos adequar ao caráter dele. Eu não consigo descrever a bondade de Deus totalmente, na sua plenitude, mas examinando as Escrituras, eu consigo conhecer essa bondade de Deus, né? A forma de Deus agir. Eu conheço, me aproximar cada dia mais do caráter de Deus, buscando esse caráter de Deus. Aquele primeiro texto que nós lemos, de Zofar, é um texto interessante para a gente prestar atenção. É uma verdade bíblica. Quem pode entender a Deus? Quem pode compreender? Você vai entrar dentro de Deus para você compreender Deus? Não tem como. Zofar está falando isso para Jó ali. É uma verdade que Zofar está falando. Mas Zofar, ele está apontando o dedo para Jó ali. Ele está vendo aquela situação terrível que Jó está passando, e ele sobe no pedestal dele lá, né? No altar dele lá, e mete o dedo na cara de Jó ali, e ponta. E quantas vezes nós não fazemos isso na nossa vida? A gente gostamos de apontar o dedo para o irmão, né? Falar, olha, você está errado nisso, você está errado naquilo. Não deixa de ser verdade aquilo que eu estou falando. Mas isso não tem nada a ver com a bondade de Deus. Deus não age desse jeito conosco. E eu não posso agir dessa maneira com as pessoas. Então, nós vamos conhecendo a bondade de Deus, nós vamos conhecendo o caráter de Deus, os atributos de Deus que ele revelou na Escritura para nós. Então, como os teólogos defendem, como Calvino defendia, esse Deus incompreensível, não é que eu não vou entender nada de Deus, mas eu sou limitado no meu conhecimento de Deus, porque é impossível, porque está fora da minha capacidade de compreender, de entender. Mas Deus, naquilo que ele se propôs a se revelar a nós, ele se revelou de uma forma que eu consiga entender, uma linguagem que eu possa ter uma noção daquilo que ele está querendo dizer. Então, a parte do seu caráter, né, não totalmente do jeito que ele é, mas nós podemos ter e desenvolver isso na Escritura, né? Porque quando a gente fala que eu não sou bom, de verdade eu não sou bom. Mas eu preciso conhecer o que é realmente a bondade de Deus para poder agir da forma que Deus age e da forma que ele exige que eu aja também. Essa é a grande questão. Essa é o motivo que nós buscamos esse conhecimento de Deus. Quando nós nos deparamos com a revelação de Deus, nós temos que buscar conhecer esse caráter e essa vontade de Deus para nossas vidas com um propósito definido. Mais alguma coisa, irmãos? Nós estamos chegando no final, né? Apesar de nós já chegamos no final da lição, nós vamos debater um pouquinho a respeito do que nós vimos aqui hoje. Nós temos algum tempo para isso. Então, como eu disse na discussão teológica, na filosofia usada, né? Muitas pessoas não negam a existência de Deus, como os agnósticos, né? Eles não negam que Deus existe, mas diz que Deus é incompreensível, nós não podemos entender a Deus. A linguagem usada pelos teólogos como incompreensível é uma linguagem que essa palavra usada não quer dizer que você não vai conhecer a Deus,
mas você vai ter um conhecimento restrito, um conhecimento limitado de Deus para a sua vida, né? Deixa eu só achar um texto aqui que eu separei. Alguém abre em Isaías 55, verso 8? Cinquenta e cinco, verso 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Então, Deus está dizendo ali, né? Olha, é muito acima, né? Daquilo que você pode compreender, né? E aí uma palavra que Calvino diz, né? Que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada, revelada em linguagem humana e confirmada ao crente pelo testemunho interno do Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo testifica com o meu espírito a respeito de Deus. Então, a palavra revelada, então, qual é a grande confusão feita hoje em dia, né? As pessoas buscando revelações, buscando pessoas que são ditas profetas para revelar alguma coisa na sua vida. Mas a revelação que eu tenho é essa, a revelação escrita. Então, eu tenho a palavra de Deus, que é onde eu leio essa palavra e o Espírito Santo aplica ela no meu coração. Ele testifica com o meu espírito. Porque quem é que conhece? Quem é aquele que conhece verdadeiramente a Deus? O Espírito de Deus, o Espírito Santo, né, que é uma pessoa distinta, ele conhece a Deus, assim como o meu espírito me conhece. Então, a palavra aplicada por quem conhece realmente a Deus no meu coração. Esse é o grande mistério da Escritura. Eu recebo a revelação através da Escritura e ela é aplicada no meu coração através do Espírito Santo de Deus. Então, eu não tenho como sondar a Deus. Eu sou limitado nesse sentido. Mas o Espírito Santo me ajuda. Diferente da igreja Católica Romana, que diz que a igreja está acima da Escritura. Ou seja, a igreja faz o papel de Espírito Santo, né, para interpretar. Isso é um dom dado a alguns homens que conseguem chegar no coração de Deus lá e interpretar a Deus, ou dar essa interpretação das Escrituras. E nós sabemos que não existe nada acima da Escritura, né? E é o Espírito Santo de Deus que nos dá esse discernimento, ele que fala ao nosso coração, ele testifica no meu coração, né? Ele confirma a palavra de Deus no meu coração. Mais alguma dúvida, irmãos? Para a gente tirar? Pessoal do Zoom, dona Ana, Olívia, acrescentar alguma coisa? Tranquilo, Paulo. Tranquilo. Oh, Pode dizer. não, é que a gente falou ao mesmo tempo, tranquilo. É verdade. É sinal que está tranquilo mesmo. Ah, tranquilo mesmo. Vou voltar um pouquinho aqui, então, só para a gente... Então, Deus, ele é incompreensível, né? De que forma que ele é incompreensível? Nós somos limitados na compreensão de Deus, né? Então, esse termo usado na teologia não quer dizer que eu não possa compreender nada de Deus. E Deus se revela, né, o infinito se revelando ao finito, e ele traz isso numa linguagem humana, uma linguagem que eu possa compreender, que eu possa entender, né? Só que nessa linguagem que Deus traz até nós temos que tomar cuidado para poder fazer essa interpretação, né? Para fazer entender corretamente
o que Deus está se revelando a nós, né? Os exemplos que nós usamos é descrevendo Deus como tem boca, Deus tem mão, tem perna, né? Tem braço, né? O braço forte do Senhor, mas isso não quer dizer que Deus é homem, que Deus tenha forma humana, né? Isso é uma forma da gente poder entender o que Deus está se revelando para nós ali, né? E eu posso descrever Deus usando algumas linguagens, né? Algumas formas de descrever a Deus do jeito que ele se descreve a nós na Escritura Sagrada, né? As formas de linguagem que nós vimos para descrever o nosso Deus. Irmãos, o que nós tínhamos para hoje é isso, né? Esse assunto, se a gente for entrar em todos os detalhes do conhecimento de Deus, do conhecimento sobre Deus, ele é muito amplo, né? Quando a gente vai usar os teólogos da teologia sistemática, a gente vê várias páginas ali falando do conhecimento de Deus. Mas um resumo que nós temos para hoje é isso, né? Não é um assunto complicado para nós que convivemos muito tempo, né, aprendendo sobre isso, mas para muitas pessoas aí fora é difícil, né? As pessoas não têm essa noção que muitas vezes nós temos de como Deus se revela conosco, né? E é muito importante a gente entender isso e conhecer isso, né? Deus vindo até nós, né? Deus trazendo, se diminuindo para poder atingir o propósito de conhecimento que nós precisamos, né? Isso tudo, irmãos, nada mais é do que o amor de Deus. Isso fica bem claro para nós, o amor e a dedicação de Deus para conosco, né? Seres criados, né, apenas criaturas, e agora hoje criaturas rebeldes, mas Deus nos ama e nos dá essa compreensão. Deixou a Escritura Sagrada para que nós pudéssemos conhecê-lo e pudéssemos glorificar o seu nome. É isso que nós temos para hoje. Podemos encerrar? Alguém, alguma dúvida? Acrescentar alguma coisa? Então eu vou fazer uma oração para a gente estar encerrando. Nós terminamos a nossa aula hoje. Tá bom, irmãos? Deus abençoe a todos. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, pelo teu conhecimento, da forma que o Senhor se revelou a nós, para que o Senhor se revela a nós, nos dando compreensão do teu caráter, Pai. E o quanto isso é importante para a nossa vida de adoradores, Pai. Conhecer o teu caráter para poder dedicar ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor que só a ti é devido, Pai. Que o Senhor nos ajude, Pai, que o teu Santo Espírito fale cada dia mais aos nossos corações, dando entendimento e compreensão da tua palavra, Senhor, da tua vontade para nossas vidas, daquilo que o Senhor espera de nós, para que nós possamos viver de modo digno, de modo que agrade ao Senhor, de modo que honre e glorifique o teu nome, Senhor. É por isso que nós fomos salvos, Pai. Esse é o propósito da nossa salvação, que nós possamos cada dia mais entender e compreender isso e aplicar isso nas nossas vidas, Pai. É em nome de Jesus, Senhor, é que eu oro e te agradeço, Pai. Amém, Senhor. Amém.